E para começar com um filme que acabou de chegar na Netflix e que tá dando o que falar, Brick é um suspense com um toque de ficção científica, daqueles que te prende do começo ao fim, com uma proposta simples, mas super angustiante. A história gira em torno do Tim e da Olivia, um casal que tá passando por uma fase complicada. Ela largou o emprego e ele vive mergulhado no trabalho como programador de jogos, e os dois já não estão se entendendo mais, e do nada, quando ela decide ir embora, algo absurdo acontece. Um muro preto gigantesco e sem explicação aparece ao redor do prédio, e o pior, ninguém consegue sair. Eles ficam completamente presos dentro do próprio apartamento e a situação só piora, sem água, sem luz, sem sinal de celular, e o mais sinistro é que eles não estão sozinhos. Os vizinhos também estão presos, e aí começa aquele clima tenso, onde todo mundo tenta entender o que está acontecendo e como escapar com vida dessa situação terrível. Só que com o tempo, a tensão vai subindo e as emoções começam a ferver e o perigo começa a vir de onde menos se espera, de dentro. O filme tem uma ambição pesada, a câmera vive grudada nos personagens, os corredores são apertados, a luz é escassa, tudo contribui para você sentir aquele sufoco junto com eles, e a sensação de isolamento é real. E tem uma coisa interessante, mesmo sendo uma trama de ficção, com esse elemento misterioso da parede, o filme foca muito nas emoções humanas, sobre o que esse tipo de confinamento extremo faz com as pessoas e como lidar com os próprios traumas quando não tem mais pra onde fugir. E uma coisa legal é que o filme trabalha tanto o suspense físico de estar presos, quanto psicológico. O tempo vai passando, o clima vai pesando e você vai sentindo que as coisas estão para sair do controle, e mesmo quando alguma das respostas começam a aparecer, o mistério nunca desaparece totalmente, fica sempre ali aquela sensação de que tem algo maior por trás, algo que talvez nem dê para entender completamente. E se você curte filmes que te deixam desconfortável no bom sentido e que te faz pensar e ainda entrega uma história tensa com boas atuações, coloca esse filme na sua lista e depois de assistir, me conta o que achou, porque tem muito o que tirar daqui, principalmente sobre como a gente lida com o outro e com a gente mesmo, beleza? Então veja lá na Netflix, Brick. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes da Netflix, e eu só peço para você, como sempre, deixar seu like e se inscrever no canal, porque eu trago vídeo aqui todos os dias, sempre ao meio-dia, beleza? Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, deixa eu te falar de Um Limite Entre Nós, um filme potente que mexe com você na base da atuação e do diálogo. É aquele tipo de obra que parece simples por fora, mas que por dentro é pura emoção crua. O filme é dirigido e protagonizado pelo Denzel Washington, que já é um monstro em cena, e aqui ele entrega um dos trabalhos mais intensos da carreira dele. Ele faz o Troy, um homem que vive em Pittsburgh nos anos 50 e trabalha como lixeiro, só que a história vai muito além do trabalho dele. O foco é na relação que ele tem com a família, com a esposa e os filhos, e com o passado dele, que ainda pesa no presente. O roteiro é baseado numa peça de teatro, e isso se reflete no jeito que a narrativa é construída. Os diálogos são longos, profundos, cheios de significados. É como se você estivesse espiando uma conversa real, intensa, daquelas que a gente às vezes tem medo de ter na vida real, e é justamente esse tipo de conversa que torna o filme tão poderoso. E pessoal, que atuação da Viola Davis, ela tá sempre impecável, não tem como não se arrepiar com algumas cenas. A emoção no olhar, na respiração, no silêncio, você sente o peso de cada palavra que ela diz e até das que ela segura. O filme, inclusive, rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para ela, e foi mais do que merecido. E uma coisa que o filme faz muito bem é mostrar como o passado molda o presente. O personagem do Denzel é cheio de feridas antigas, de frustrações, e acaba descontando isso nas pessoas mais próximas. E o filme te faz refletir sobre os ciclos que a gente repete sem perceber, sobre como as escolhas de uma geração afetam a próxima. Então, Um Limite Entre Nós é sobre amor, ressentimento, orgulho, sobre o que a gente fala e principalmente sobre o que a gente guarda. É um filme sobre humanidade no seu estado mais verdadeiro, e se você gosta de drama de verdade, com atuações que falam mais do que mil efeitos especiais, coloca esse filme na sua lista. Só se prepara pra sentir, porque esse não passa batido, é o tipo de história que fica com você por dias. Então veja lá na Netflix, hoje mesmo, Um Limite Entre Nós. E continuando a nossa lista da Netflix, se você curte filme de ação,
com uma boa dose de tensão, drama e aquela crítica social bem colocada. Então, Jogos Vorazes em Chamas é obrigatório. E olha, eu vou te falar, esse segundo filme da franquia não é só uma continuação qualquer, ele eleva tudo que o primeiro já tinha feito de bom e ainda vai além. A história começa logo depois dos eventos do primeiro filme. A Katniss agora tá tentando lidar com as consequências da vitória dela nos Jogos Vorazes, só que essa vitória não trouxe só fama ou admiração, pelo contrário, ela acendeu uma faísca que começa a se espalhar pelos distritos. O povo começa a questionar e se incomodar, a perceber que talvez o sistema não seja tão justo quanto pintam. E aí que o filme dá aquela virada mais pesada, porque o governo, ou melhor, o presidente Snow, percebe que a Katniss virou um símbolo de algo muito maior do que ela mesma. Ela inspira as pessoas, e isso para uma ditadura disfarçada de espetáculo é perigoso demais. Então, eles decidem agir. E o jeito que eles escolhem para tentar controlar isso é de cair o queixo. Eu não vou te dar spoiler, mas eu posso garantir que o jogo muda completamente. E visualmente o filme ainda é um espetáculo. A produção caprichou nos cenários, no figurino, nos efeitos. Principalmente quando a gente chega na parte mais jogo, digamos assim. A arena dessa vez é bem diferente, mais complexa, cheia de armadilhas criativas. E isso deixa o suspense ainda maior. Cada passo pode ser fatal e você nunca sabe o que vai acontecer. E no fim das contas, Jogos Vorazes em Chamas é um filme que entrega tudo: ação, emoção, tensão e reflexão. Ele mostra que essa história vai muito além de um jogo de sobrevivência, é sobre resistência, liberdade e o preço que se paga por desafiar o sistema. E se você gostou do primeiro filme, esse aqui vai te deixar ainda mais vidrado. E se você ainda não entrou nesse universo, tá perdendo uma das sagas mais inteligentes e bem feitas dos últimos anos. Então veja hoje mesmo na Netflix Jogos Vorazes em Chamas. E para finalizar o vídeo de hoje, se você curte filme de máfia, daqueles densos, com histórias de décadas, personagens complexos e aquele climão meio melancólico, então o Irlandês é praticamente um prato cheio. O filme é longo sim, são mais de 3 horas e meia de duração, mas eu vou te falar, vale cada minuto. Dirigido pelo Martin Scorsese, que já é um mestre em contar histórias sobre crime e poder, o Irlandês não é só mais um filme de gangster, é quase uma reflexão sobre o tempo, sobre lealdade e sobre o peso das escolhas que a gente faz ao longo da vida. Ele tem tudo aquilo que a gente espera de uma história desse tipo: traições, segredos, violência, mas tem também silêncio, solidão. A história gira em torno do Frank, um irlandês do título, que é um veterano de guerra e acaba se envolvendo com o submundo do crime dos Estados Unidos. E ele começa fazendo pequenos serviços aqui ou ali, mas logo vai subindo na hierarquia e se aproximando de figuras importantes da máfia e da política. E aí que entra a figura do Jimmy Hoffman, o líder do sindicato, carismático e polêmico, que acaba se tornando peça central dessa trama. E uma coisa que chama atenção é a tecnologia de rejuvenescimento digital que usaram nos atores para mostrar eles mais jovens em certas fases da história. Muita gente estranhou no começo, mas depois de um tempo você entra no ritmo e nem repara mais. A história te prende de um jeito que esse detalhe vira secundário. E como todo filme do Scorsese, a trilha sonora e a fotografia, junto com os diálogos, são milimetricamente pensados. Nada que é à toa, a câmera se move com calma, observando quase como se fosse uma testemunha dos acontecimentos. É um filme que exige paciência, mas que recompensa com a profundidade rara de se ver hoje em dia. E se você gosta de um cinema de verdade, daqueles que contam uma boa história com calma, sem pressa de acabar, assiste O Irlandês. É uma aula de atuação, direção e narrativa. Veja aí na Netflix O Irlandês. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes da Netflix pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!